Bom dia a todos. Bem, turma, o intuito desse vídeo é fazer com que nós nos aproximemos um pouco mais e não fiquemos só com conteúdos via EAD. Então, o que eu quero fazer agora e propor para vocês é exemplificar e resolver uma questão sobre a determinação de misturas usando espectrofotometria UV-Vis, ok? Então, esse material que eu estou filmando agora é referente à nossa última aula, que está já postada no SIGA, referente a instrumentos. Então lá vocês vão encontrar esses slides que eu estou mostrando e vou acabar mostrando durante essa nossa videoaula. A ideia aqui é exemplificar um pouco melhor como é que se faz a determinação de misturas. Então, como eu já havia comentado com vocês, espectrofotometria UV-Vis ela é muito utilizada para compostos puros e únicos. No entanto, existe uma forma de nós trabalharmos com misturas e conseguirmos quantificá-las também. Então, o que está sendo mostrado nesse gráfico aí para vocês é que eu vou tentar mostrar agora nessa imagem, ok? Então aqui, como vocês podem ver, nós temos basicamente um espectro mostrando um componente único, que seria esse componente laranja, o espectro dessa molécula, o espectro dessa molécula em azul individualmente, e quando nós misturarmos as duas moléculas e medirmos novamente o espectro, o que vai nos gerar é aproximadamente esse espectro pontilhado em rosa, ok? Então nós podemos chamar, por exemplo, esse espectro de M, ou molécula, esse espectro de N, e esse é a mistura, M mais N, ok? Bom, o que nós devemos identificar logo de cara? Os lambdas máximos de cada uma dessas moléculas. Então, por exemplo, no caso da molécula M, nós escolheríamos como lambda máximo esse comprimento de onda aqui, que eu vou chamar de lambda M, ok? Para a molécula N, nós vamos identificar como lambda máximo esse comprimento de onda aqui, que vou identificar ele como lambda de N, ou seja, o lambda máximo de cada uma das moléculas. Se vocês observarem, tanto a molécula M no seu máximo quanto a molécula N no seu máximo sofrem influência de absorção da outra molécula, por exemplo, nesse caso aqui. Ok? M também absorve nesse comprimento de onda máximo do N. E o mesmo acontece com a molécula M, que a molécula N também absorve certa quantidade de energia nesse comprimento de onda. Então, lembrando sempre, já não deixei destacado, mas nós temos no gráfico sempre absorbância versus o comprimento de onda. Lembre-se que isso aqui são os espectros de absorção na região do UV-Vis. Bem, então no caso, se nós estivermos trabalhando com as moléculas não individuais, mas sim na mistura, nesse caso aqui, isso pode ser um problema ambiental que nós tenhamos, a análise de uma água de resíduo ou algo do gênero, onde as moléculas não vêm separadas. Será que nós poderíamos determinar a quantidade ou a concentração de M e N nessa mistura sem precisar necessitar de uma técnica de separação prévia dos compostos? Então é aí que surge a lei aditiva de Lambert-Beer. Então se nós observarmos aqui, da onde nós partirmos? Bom, nós partimos do seguinte princípio. Nós precisamos lembrar que problemas de conformação. Nós precisamos lembrar que o seguinte, ó, a absorbância em Lambert-Beer é igual ao epsilon vezes o caminho óptico vezes a concentração da substância. Se nós soubermos disso, tudo fica muito mais fácil. Que é o seguinte, por exemplo, vamos expandir esse pensamento para as misturas. Como nós podemos observar no gráfico também, o que acontece é o seguinte, ó, ocorre uma adição das absorbâncias em cada um dos comprimentos de onda máxima das moléculas de interesse. Então, por exemplo, essa absorbância aqui, essa altura de absorbância na mistura MN, para esse comprimento de onda, ela é na verdade a soma dessa altura aqui, da absorbância da molécula N, com a absorbância da molécula M. E aí nos gera esse máximo de absorção aqui. Ok? Então o pensamento aditivo é o seguinte, ó, por exemplo, para uma absorbância de uma mistura, vou chamar de amis, é igual ao quê? É igual à absorbância da molécula M, que é no nosso caso, mais a absorbância da molécula N, mais a absorbância de N mais moléculas, quantas forem necessárias ou quantas estiverem na mistura. Ok? Bom, pensando assim então, nós temos que levar em consideração um outro ponto importante, que é o seguinte. Lembre-se que a lei de Lambert-Beer ela é monocromática. Então, toda vez que nós estivermos associando uma absorbância, estamos associando a um comprimento de onda específico.
E o mesmo vai acontecer com as misturas. Ok? Já fica a dica aqui para o seguinte, o que vai acontecer. Então vamos abrir agora essa. Nós não temos as medidas de absorvância do M e do N sozinho, mas nós temos o seguinte. Sabemos que o A é epsilon vezes B vezes C. Então, na verdade, o que nós vamos transformar é o seguinte. Ó, a absorvância da mistura ela é igual a epsilon vezes B vezes C da molécula M. Ok? Mais epsilon vezes B vezes C da molécula N. Só que lembrem-se, eu preciso associar essas informações a um comprimento de onda específico. Então, no caso, o que eu farei? Vamos escolher agora a absorvância da mistura para um comprimento de onda só. Então, nós temos aqui, no caso, o lambda máximo de M e o lambda máximo de N. Ok? Vou primeiro para o lambda máximo de M. Então, seria quem? Seria a absorvância da mistura no lambda máximo de M. Ok? Estou falando dessas informações aqui. Ó. Então, qual é a absorvância dessa mistura? M mais N é igual ao epsilon de quem? Ao epsilon de M no lambda máximo do M, no próprio comprimento de onda máximo dele, ok? Que multiplica o caminho óptico, que normalmente é 1 centímetro, e multiplica a concentração da molécula M, que é independente do comprimento de onda. Lembra que está numa mistura. Ok? Mais quem? Mais, esse mais aqui é da equação, tá? Mais quem? Agora vamos para outra informação, que é quem? O N, que está fazendo composição essa mistura. A M seria o quê? Seria a absortividade molar da molécula N, notem, no lambda máximo de M. É aqui que surge uma situação interessante, ok? Lembra? É a absortividade molar da molécula N no lambda máximo de M. Ok? Para chegarmos nessa informação aqui. Voltando para cá, que multiplica o caminho óptico, que normalmente é 1 centímetro, vezes a concentração de N. Ok? Bem, notem agora que nós temos essa informação aqui é experimental, é a absorvância da mistura. Essa informação de caminho óptico B é igual para ambas. A concentração de M e a concentração de N são as nossas variáveis, as quais nós queremos determinar. A absortividade molar de M no seu comprimento de onda máxima nós podemos determinar experimentalmente. E a absortividade molar de N no comprimento de onda máximo de M também determinamos experimentalmente. Logo, o que nós faremos agora? Perceber que nós temos número e duas variáveis. Duas variáveis com uma equação não é possível se determinar matematicamente. Então o que nós temos que pensar é o seguinte, nós temos duas variáveis e nós temos também dois comprimentos de onda. Nós faremos agora o mesmo pensamento para o comprimento de onda de N. Ok? Agora eu vou resumir, eu vou mais rápido, ok? Então, o que eu farei agora? Vou juntar isso aqui e vou fazer aqui embaixo. Para absorvância da mistura M mais N. Faço aqui embaixo. A absorvância da mistura no lambda de N para a mistura M mais N é igual, novamente, a absorvância de M mais a absorvância de N, só que agora no comprimento de onda máximo de N. Ficaria absortividade molar vezes B vezes C mais a absortividade molar vezes B vezes C. Agora eu vou dar nome aos bois, ok? Então vamos lá. Seria a absortividade molar, estou falando agora dessa situação aqui, tá? A absortividade molar de N no comprimento de onda, a absortividade molar, vou seguir o mesmo pensamento. Absortividade molar de M no comprimento de onda máximo de N, vezes o caminho óptico, que é independente, vezes a concentração de M, ok? Voltando, estou falando aqui do M, tá? Então seria a absortividade molar de M no comprimento de onda máximo de N, vezes o caminho óptico,
vezes a concentração do M. Mas, agora sim, a absortividade molar de N no seu comprimento de onda máximo, estou falando agora dessa situação aqui, tá? Que multiplica o caminho óptico vezes a concentração da molécula N. Agora sim, se vocês observarem, nós temos duas equações matemáticas e duas variáveis, concentração de M e concentração de N em ambas as equações. Como é que se resolve isso agora? Substituindo todos os dados que nós obtivermos nos problemas ou que nós consigamos determinar experimentalmente e trabalhemos agora questões de álgebra matemática, ok?